Please be seated. Podem se assentar, por favor. Good evening, everyone. Boa noite a todos vocês. I am so happy to be here. Eu estou tão feliz em estar aqui. Is it always this hot in Campinas? Faz sempre esse calor aqui em Campinas, gente. Oh, it is hot. Tá quente hoje. This is my first time to visit Brazil. E é a minha primeira vez visitando o Brasil. I have been in Brazil for 12 hours, Eu já estou no Brasil há 12 horas and I've learned a lot. e já aprendi muito. The country is beautiful. Esse país é lindo, The people are wonderful. as pessoas são maravilhosas The food is delicious. e a comida é deliciosa. Very good food. Muito boa comida. And the automobile traffic in São Paulo. E o trânsito maravilhoso de São Paulo. Ooh la la! Ulalá. I'm so glad that you are here. Eu estou muito feliz que você está aqui. I am here because I want to be a better leader. E eu estou aqui porque eu quero ser um líder melhor. I think you are here because you want to be a better E leader. acredito que você está aqui porque você quer ser um líder melhor. How many pastors in the room? Quantos pastores nós temos aqui hoje à noite? Very good. Muito bom. How many lay people in the Quantos room? leigos nós temos aqui hoje à noite? Oh, wonderful. Excellent. Que coisa boa, excelente. About 10 years ago, Uns 10 anos atrás, my two boys were graduating from college, meus dois garotos estavam se formando na universidade. and I wanted to give them a gift. E eu queria dar a eles um presente naquele instante. They are both leaders. Eles são ambos líderes. They played sports in college. E eles praticaram esportes pela universidade. I wanted to give them a gift that would help them be better leaders. E eu gostaria de dar a eles, naquele instante, um presente que os ajudassem a ser líderes melhores. And so I thought I would write a book just for them. Então eu pensei, eu vou escrever um livro somente para eles. I had never written a book before. Eu nunca tinha escrito um livro antes. I thought I would write about leadership principles that I have learned. E eu pensei, eu vou escrever sobre alguns princípios de liderança que eu venho aprendendo ao longo do tempo. But I worried that my leadership principles would not be eternal. Mas eu me preocupava que os meus princípios de liderança não seriam eternos. And I wanted to give them something that would last forever. E eu gostaria de entregar algo a eles que duraria para sempre. So I thought I will look at leaders in the Bible. Então eu pensei, eu vou procurar então isso nos líderes bíblicos. What can we learn from leaders in the O que é que Bible? nós podemos aprender com líderes na Bíblia? And I was drawn to David, King David. E eu fui atraído à figura do rei Davi. I spent about a year reading about David, researching about King David. E eu passei então um ano lendo e pesquisando sobre o rei Davi. And I learned that David's leadership was so dependent on relationships. E eu aprendi que a liderança de Davi era tão dependente de relacionamentos. And so I wrote a book with 26 chapters Então eu escrevi um livro com 26 capítulos about 26 different people that impact David's leadership. sobre 26 pessoas diferentes que impactaram a vida de Davi. There are people in my life that have impacted my leadership. Eu tenho pessoas em minha vida que impactaram a minha liderança. This is my wife, Diane. Esta é minha esposa, Diane. We have been married 39 years, Nós já estamos casados há 39 anos and she has shaped me more as a leader than anyone else. e ela tem me moldado como líder mais do que qualquer outra pessoa. 90% of my good ideas come from Diane. 90% das minhas boas ideias vêm da Diane. They should pay her instead of me. Eles deveriam pagar a ela ao invés de me pagar. She's a wonderful leader, Ela é uma ótima líder, a very wise woman. uma mulher muito sábia.
And I am blessed by our E partnership eu in life and sou ministry. abençoado pela nossa parceria, nossa vida e nosso ministério. We have 2 boys, Nós temos 2 garotos, Jeff and Josh. o Jeff e o Josh. They are taller than me. Eles são mais altos do que eu I am proud of them. e eu sou muito orgulhoso deles. They are both married Eles são ambos casados and they both have children of e their own. ambos têm filhos já. My boys have shaped me as a leader. Meus garotos têm me moldado enquanto líder. They taught me about how important it is to be genuine and authentic. Eles têm me ensinado o valor de ser genuíno e autêntico, por exemplo. They would listen to me preach on Sunday, Eles me escutavam pregando nos domingos and if I did not live up to it on Tuesday, e se they na let me know. terça-feira eu não estivesse vivendo ao padrão do que eu preguei, eles me diriam. They've been good for me. Eles têm sido bom para mim. And we have 3 granddaughters, E nós temos 3 netas: Ellie, Ellie, Emery, Emery Sunny Mae. e Sunny May. And my grandchildren are also teaching me. E os meus netos também estão me ensinando. They're teaching me about grace Estão me ensinando sobre graça. because I love them so much. Eu os amo tanto. When they're good, I love them. Quando eles são bons, eu os amo. When they are bad, I love them. Quando eles estão sendo maus, eu os amo. Sometimes I help them be bad. Em alguns momentos eu confesso que os ajudo a serem maus. They are making my heart more tender. Eles estão tornando o meu coração mais gentil. When I wrote this book on David for my boys, Quando eu escrevi esse livro para os meus filhos sobre Davi, Nazarene Publishing House heard about it. a Casa Nazarena de Publicação escutou sobre isso. And they said, "Would you send us a couple of chapters?" E eles me pediram para enviar uns 2 ou 3 capítulos para eles. And then they said, "We want to publish this book. E depois de ler, eles falaram assim: nós queremos publicar este livro. Don't just write it for your 2 boys. Não escreva simplesmente para os seus 2 garotos. Write it for everyone Escreva. who wants to be a better leader." Escreva para todos aqueles que querem ser um líder melhor. So tonight we're going to look at 10 leadership lessons from David. Então hoje à noite nós vamos olhar a 10 lições que aprendemos com a vida de Davi. Tomorrow morning we're going to talk about Paul. Amanhã de manhã falaremos sobre Paulo. Tomorrow morning we'll talk about 3 reasons why leaders want to quit. Amanhã de manhã falaremos sobre 3 razões pelas quais líderes querem desistir. And 3 reasons why leaders last. E também 3 razões pelas quais os líderes perduram. But tonight is David. Mas hoje falaremos sobre Davi. Lesson number 1. E a primeira lição que temos: The leaders of the next generation might not resemble the leaders of this os generation. líderes da próxima geração talvez não se assemelhem aos líderes desta geração. So this is going to be 10 lessons, Então aqui nós temos 10 lições and each lesson is going to be about a person in David's life. e cada uma dessas lições vai endereçar uma pessoa na vida de Davi. And each lesson is going to be a story. E cada lição dessa será contada por uma história. 10 lessons, 10 lições, 10 stories. 10 histórias. God told Samuel to go to Bethlehem to anoint the next king of Israel. Deus disse a Samuel que fosse a Belém e ungisse o próximo rei de Israel. God told Samuel that it would be one of the sons of Jesse. Deus disse a Samuel que seria um dos filhos de Jessé. So Samuel came to Bethlehem. Então Samuel veio a Belém. He invited Jesse to bring his sons to the sacrifice. E ele pediu a Jessé que trouxesse os seus filhos para aquela reunião. And Saul began to look at each of the sons, wondering which one is it. E passou então a olhar a todos aqueles filhos e se perguntar qual deles seria.
Eliab was the oldest. Eliebe era o mais velho, He was the tallest. ele era o mais alto, And he looked like Saul. e ele parecia-se com Saul, inclusive. And Samuel said, "This must be the next E king." Samuel logo disse: provavelmente esse é o próximo rei. But God said, "No, Mas Deus disse: não, he is not the next king. ele não será o próximo rei. You are looking at the outward appearance." Você está olhando por fora, But God says he looks at the heart. mas Deus disse: eu olho de dentro para fora. The leaders of the next Os generation líderes da próxima geração may not look like the leaders of the last talvez generation. não se assemelhem aos líderes desta geração. And as we give ourselves to developing leaders, E à medida que nós nos doamos a essa tarefa de desenvolver we novos líderes, need to remember that they will not automatically look like the last leader. nós precisamos nos lembrar que eles não vão automaticamente se assemelhar aos líderes antigos. The emerging leaders on the Kansas City district, Os líderes emergentes no distrito de Kansas City, they do not look like me. eles não se aparentam a mim. They do not dress like me. Eles não se vestem como a mim. They are tall and handsome, Eles são altos e bonitos. and I am not. E eu não. And they are vibrant and full of E eles energy. são vibrantes e cheios de energia. But they are very different from me, Mas eles são muito diferentes de mim. except when I sit down over a cup of coffee. Exceto naquele momento que eu sento com eles em um copo de café, com um copo de café. And I listen to their heart. E aí eu começo a dar ouvidos ao coração deles. And I say, a Eu leader. vejo, tá aí o líder. They love God. Eles amam a Deus. They love people. Eles amam pessoas. They don't look like the leaders of the last Eles generation, não se assemelham aos líderes da última geração, but they will be the leaders of the next mas eles generation. serão os líderes da próxima geração. One more thing about Samuel. Mais uma coisa sobre Samuel. When he came to Bethlehem, he came with a horn, Quando ele veio para Belém, ele veio com uma trombeta, like a horn from a bull. como se fosse um chifre And de um touro. it was filled with oil. E estava cheio ali de óleo. And he was looking for someone to bless. E ele estava procurando alguém para abençoar. The leaders of today Os need to líderes de carry hoje a horn of oil. Precisam carregar esse chifre com óleo. In the United States, in our history, Nos Estados Unidos, em nossa história, back in the Revolutionary War, lá atrás na guerra revolucionária, a guerra civil que tivemos, the soldiers also carried a horn. os soldados também carregavam But- uma trombeta, It was filled with gunpowder, mas estava cheia de pólvora. and they would pour it into their rifle. E eles enchiam os seus rifles com ela. Every leader still carries a horn. Cada líder ainda carrega este chifre, essa trombeta. Do you have oil in your A horn, pergunta é: você tem óleo dentro dela? or do you have Ou gunpowder você in your horn? tem pólvora dentro dela? Do you go around Você blessing vai people, ao redor abençoando pessoas? or do you go around Ou blasting você people? vai pelos lugares atirando em pessoas? Godly leaders carry oil with them Líderes de Deus carregam óleo com eles, so that we can bless para que possamos young abençoar líderes mais novos, new emergentes, leaders, novos líderes, emerging leaders. líderes emergentes. Lesson number 2. Lição número 2, então. Leadership is a matter of the heart. Liderança é uma questão de coração. How much you know is of some importance, but not most important. Quantos de vocês sabem de coisas que são importantes, mas não são o mais importante? Your heart is what's most important. O seu coração é o mais importante. When God looks at Eliab, God says he will not do. Quando Deus olha a Eliabe, fala para ele que diz: este não será.
It was not his ability. Não seria a habilidade dele, It was not his competence. não seria a sua competência. It was not his experience. Ele não tinha experiência para tal função. It was his heart. Não era nada disso, na realidade era o seu coração que não estava no lugar. God said, I'm looking for a leader with a heart like mine. Deus disse ali, eu estou buscando alguém segundo o meu coração. And Eliab does not have a Eliab heart like God's. não tinha um coração após Deus. So in Bethlehem that day, Então em Belém, naquele dia, Samuel pours the oil over David Samuel derrama o óleo sobre Davi and anoints him the next king, e está ungindo ele como o próximo rei. blesses him as the next leader. E está abençoando ele como o próximo líder. And Eliab is watching. E Eliab está assistindo a tudo isso. Sometime later, the Israelites are fighting the Philistines. Algum tempo depois, os israelitas estão lutando contra os filisteus. And David's father sends him with breakfast to his brothers who are in the army. E o pai de Davi manda Davi aos seus irmãos que estão na guerra, levando até eles café da manhã. He hears Goliath trash talking E naquele instante Davi escuta Golias the army of Israel. falando mal e blasfemando contra o exército de Israel e o Deus de Israel. And David begins to ask E questions. naquele instante Davi começa a fazer perguntas. Who is this Goliath? Quem é esse Golias? Why hasn't somebody done Por something? que é que ninguém fez algo até agora? I am going to do something Eu about vou this. fazer algo então. And Eliab begins to criticize E him. Eliabe começa então a criticar Davi. Who do you think you are? Quem você pensa que você é? Why don't you go back Por home? que você não volta para casa? Eliab's heart is bitter O and coração de jealous. Eliabe está amargo e com invejas. And we see that day what God sees E in Bethlehem. nós vimos somente nesse dia aquilo que Deus já viu de antemão. God cannot use a Deus bitter, não usa uma pessoa com um coração amargo jealous heart. ou com inveja. Leadership is a matter of the heart. Liderança é uma questão de coração. Bitterness can result in barrenness. Amargura pode resultar em infertilidade. After David kills Goliath, Depois que Davi mata Golias, he becomes famous. ele se torna famoso. And Saul invites him to be close to him E Saul convida ele para caminhar perto dele. and to be close to his family. E caminhar perto de sua família também. And David falls in love with one of Saul's daughters. E Davi então se apaixona por uma das filhas de Saul. Her name was Michal. O nome dela era Mical. And she loves David, David loves her. E Davi amava ela e ela amava Davi. Now Saul has begun to become jealous himself. Agora Saul começa a ficar amargo e com inveja em seu coração. And Saul says, this is good if David marries my daughter. E ele diz assim, olha, isso vai ser bom se ele casar com a minha filha. I can use her to trap E him. eu posso usar ela para pegar ele em uma arapuca. And that's what Saul does. E é exatamente o que ele faz. He tries to assassinate David. Ele tenta assassinar Davi. He tries to kill him in his own home. Tenta matá-lo em sua própria casa. And Michal helps David escape. Mas a filha de Saul acaba ajudando ele a fugir. But David has to flee for his life. Davi tem que fugir para sua vida, para salvar sua vida. He runs a long way away. E ele corre para muito longe. And he's gone for a long E time. ele corre por muito tempo. And Saul says to his daughter, David has abandoned you. E Saul diz à sua filha, Davi te abandonou. You should marry someone else. Você deve se casar com outra pessoa, portanto. And so she marries Então, Paltiel is his name. Ela acaba se casando com Raquel, Paltiel. Paltiel. But then David comes back. Mas um pouquinho mais tarde Davi volta, retorna.
Ooh, that is awkward. E agora nós temos uma situação estranha no ar. And David says, she is my wife, I want E her. ele fala, Davi diz assim, ela é minha esposa e eu a quero de volta. And his men force Paltiel to go home alone. E os seus homens então forçam esse homem a abandoná-la. So now David and Michal are living together again. Então agora Davi e sua esposa estão novamente vivendo juntos. And one day David says, I want to bring the Ark of the Covenant to E um Jerusalem. dia Davi diz assim, eu quero trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. And they have a big parade. E eles fazem assim uma grande festa. They have wonderful music like we had tonight. Eles, naquele desfile, eles tiveram lindos louvores como nós tivemos hoje à noite. And the people are shouting and jumping E as pessoas estavam eufóricas, pulando, louvando a Deus. and praising God. Louvando a Deus naquela noite com canções. And David, the king, is in the middle of E it. Davi, o rei, estava no meio dele. No one is singing louder than him. Ninguém está cantando mais alto do que o próprio rei Davi. No one is dancing with more energy than Ninguém David. está dançando com mais energia do que o próprio rei Davi. And Michal is in the palace looking down on David. E a sua esposa estava ali no palácio da janela, olhando de cima para baixo a Davi. And the Bible says she looks at him with contempt in her heart. E a Bíblia diz que ela olhou para Davi com desprezo. That is no way for a king to act. Não é assim que um rei deve se portar. She had been raised in a palace. Ela foi criada num palácio. Her father was king. O pai dela era um rei. She was a princess. Ela era uma princesa. And she sees David E worshiping ela God. vê Davi adorando a Deus. And the Bible says she is filled with bitterness E a palavra diz que ela estava cheia de amargura and em seu contempt. coração. De desprezo em seu coração. David blesses the entire nation, Então Davi abençoa toda a nação, gives them food and gives them gifts. dá a eles presentes e alimentos. He's so happy that the Ark of the Covenant is in Ele está Jerusalem. tão feliz em poder trazer a arca do Senhor para Jerusalém. And then he goes home to bless his wife. E então ele vai para casa agora para abençoar a sua esposa. And it was not pretty. E não foi nada bonito a cena. She's filled with contempt. Ela estava toda amarga. She's filled with bitterness. Ela estava cheia de desprezo em seu coração. And David says, E Davi então diz: I was not dancing for you, I was dancing for eu não God. estava dançando para você, eu estava dançando ao Senhor. You may not have been pleased, Talvez você não tenha se agradado, but God was pleased. mas Deus se agradou. Her heart is so bitter. O seu coração tão amargo. And the last verse in the story E o último verso nessa história says Michal was Diz que- barren que the rest Michal- of her life. ficou infértil para o resto de sua vida. Michal was barren the rest of her Ela life. ficou infértil para o resto de sua vida. Good fruit cannot grow Bons frutos não podem nascer in bitter soil. em solos inférteis. Good fruit cannot be produced Bons frutos não podem ser produzidos if our heart is bitter. se o nosso coração está amargurado. Bitterness results in barrenness. Amargura resulta em infertilidade. Lesson number 4, Lição número 4. the art of lowering the tension, A arte de diminuir a tensão. de-escalation, Desescalar is a valuable skill for leaders. é uma habilidade valiosa para líderes. Every leader carries 2 buckets, Cada líder carrega sempre dois baldes. a bucket of water to put out fires, Um balde com água para apagar incêndios and a bucket of gasoline to start fires. e um balde com gasolina para iniciar alguns fogos. The important thing is to know O importante aqui é saber which bucket to use. qual é o balde que eu vou usar.
Are you needing to put out a fire? Será que você precisa apagar algum incêndio? Or are you needing to start a Ou será fire? que você precisa iniciar algum incêndio? David and his men, Davi e seus homens, there are 600 of them. são 600 deles, They are still hiding from Saul. eles ainda estão correndo de Davi. More de and more Saul. leaders are being gathered to David. E mais líderes estão se unindo a Davi nessa corrida de Saul. He is attracting leaders, Ele está atraindo líderes a ele. and they are living in the wilderness. E eles estão vivendo pelo deserto. There is also a rich farmer whose sheep are in the wilderness. Também temos um rico fazendeiro ali naquela região do deserto que cuida de ovelhas. This man's name is Nabal, E o nome dele é Nabal. and he is an ugly man. E ele é um homem feio. He is rich, but he is Ele ugly, é rico, mas é feio. and he is mean. Ele é chato. And as ugly as he is, his wife is even more beautiful than he is ugly. E no dobro da proporção de sua feiura é a beleza de sua esposa. Her name is Abigail. Abigail é o nome dela, certo? So it comes sheep shearing time. Então chega ali na hora de tosquiar as ovelhas. They are going to cut the wool off of the Vão sheep. tirar a lã das ovelhas. And they always have a big celebration when E they do eles this. nesse instante costumam ter assim uma grande celebração acontecendo. They have a big party. Eles têm uma grande festa So acontecendo. all of Nabal's men, Todos os homens de Nabão estão por ali. they've gathered the flocks and they've come to the party. E eles ajuntam todas aquelas ovelhas no curral. And David says to a couple of his soldiers, E Davi então instrui 2 de seus soldados: you go see Nabal vá até Nabão and you tell him, e diga a ele: we have been protecting your shepherds nós here temos in the wilderness. protegidos os seus pastores aqui pela região do deserto. Would you share the party with us? Será que você pode compartilhar essa festa conosco? So his men go to Nabal, Então os seus homens vão até Nabão, and Nabal hears them, e Nabão escuta-o, but he is ugly, mas ele é feio, and he is mean, e ele é chato, and he is selfish. e ele é egoísta. And he says, who is David? E ele fala assim: quem é Davi, afinal de He is contas? illegitimate. Ele não é alguém legítimo. He is a runaway thief. Ele é um fugitivo, ladrão. I will not give anything to David. Eu não vou dar nada a ele. And Nabal's men look at each other, Os homens de Nabão olham uns aos outros. his shepherds, Eles são pastores. and they say, but David helped us. E eles dizem, provavelmente, mas He Davi nos he ajudou. protected us. Ele nos protegeu. David's men go back and tell David, E os homens de Davi voltam e reportam a Davi. and David becomes angry. E Davi fica uma fera. And he says, you 400 men, E ele diz a vocês, meus 400 homens: put on your sword. pode pegar as suas espadas. You 200 men, Vocês, 200, stay here in the camp. fiquem aqui cuidando do acampamento. When the sun comes up tomorrow, Assim que o sol se levantar amanhã, Nabal and everyone with him will be killed. Nabão e toda a sua descendência And off they go to find Nabal. morrerão. E eles saem à procura de Nabão. Meanwhile, the shepherds have told Abigail. Enquanto isso, os pastores de Nabão contam a história para sua esposa. It's terrible what Nabal said about David. E é terrível o que ele diz sobre o que ele falou sobre Davi. And his men have gone back to tell David. E os seus homens voltam para contar isso a Davi. We are all going to die. Nós vamos todos morrer. And Abigail, Abigail, então, beautiful and smart, linda e inteligente que é, she gathers together all the supplies that David needed. ela juntou ali todos os recursos que Davi estava pedindo. Carts and wagons full of food. Carrinhos e carrinhos cheios de alimentos. And she takes a couple of servants and she goes off to find David. E ela pegou alguns dos seus servos e vai ao encontro de Davi. And as David is coming to kill Nabal, E à medida que ele está vindo para matar Nabão, Abigail Abigail
stops him para ele: and says, I've come with these supplies. eu cheguei a você com esses alimentos, esses recursos. He says, I'm going to kill Nabal. E ela está falando: eu vou matar ele. Davi diz: Oh, you don't need to do that, she você não says. precisa fazer isso, ela diz. You wanted supplies for your O men. que você queria eram esses alimentos e recursos aos seus homens. Here they are. Aqui estão eles para você. If you do this thing, Se você fizer isso, you will become more known for this você vai violence ficar conhecido mais pela violência que você cometeu than you've become known for your goodness. do que pela bondade que o Senhor exerce. Don't do this Não thing. faça isso. And David hears her. E Davi escuta ela. And David remembers what it was they wanted to begin with. E Davi se lembra o que é que ele estava buscando em primeiro lugar: Supplies and food for his men. alimentos e recursos aos seus homens. And he goes back to his camp. E ele volta então ao seu acampamento. Abigail goes back to Nabal, Abigail vai de volta ao seu esposo, who has been drunk for the last day. que estava bêbado já faz um dia. And when he sobers up, E quando ele sai da ressaca, she tells him what she did ela diz a ele o que foi que ela fez. and how close he came to being killed. Ela diz a ele o que ele fez e o quão perto ele chegou de perder a sua vida. And the Bible tells us Nabal had a stroke. E a Bíblia nos diz que naquele instante Nabal teve um derrame. And he dies. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. And Abigail marries David. E Abigail se casa com Davi. David gets the supplies Davi ganhou não só os recursos e alimentos, and the beautiful woman mas ganhou uma linda mulher and the farm e a fazenda toda, because Abigail de-escalated the tension. simplesmente porque Abigail desescalou a tensão. Every one of us who are leaders, Todos nós que somos líderes, we carry with us a bucket of water and a bucket of nós gasoline. carregamos conosco um balde de água e um balde de gasolina. We pray for wisdom to know when Nós to use the water. pedimos sabedoria a Deus para saber quando usar qual. And we pray for wisdom to know E pedimos sabedoria when to use the gasoline. para saber também quando usar a gasolina ao invés da água. The art of lowering the tension A arte de desacelerar, de desescalar a tensão, is a valuable skill for leaders. é uma habilidade valiosa a líderes. What's next? O que é que vem depois, então? Oh, Uau! who put that there? Quem foi que colocou isso aqui? Oh, thank you. Thank Muito you. obrigado. Oh, Olha só, good. muito bom. Number 5. Número 5. As leaders build their teams, À medida que os líderes constroem suas equipes, they are wise to consider character to be more essential é than sensato competency. considerar que o caráter é mais essencial do que competência. Character is more important Caráter than é competence. mais importante que competência. Integrity Integridade is more important than ability. é mais importante que habilidade. And so many times leaders make this mistake. E tantas e quantas vezes líderes cometem esse erro. They choose ability over integrity. Eles escolhem habilidades antes. They are looking for de someone to integridade. be on their team. Eles estão procurando alguém para fazer parte, para compor a sua equipe. And they see that they have great competence, E eles olham e percebem, puxa, esse tem grande competência, great ability, tem muitas habilidades, but they do not give attention to their character, mas não prestam atenção no caráter, to their integrity. na sua integridade. The story here is about Joab. Aqui a história é sobre Joabe. Joab becomes David's general. Joabe se torna o general de guerra de Davi, The leader of his army. o líder do seu exército. And Joab becomes the leader of David's army for one reason. E
e tem uma razão pela qual isso aconteceu. Because David says, Porque Davi disse: whoever captures Jerusalem aquele que capturar Jerusalém, is going to be the general of the este army. será o líder do exército. And Joab captures E Jerusalem. foi Joabe que capturou, conquistou Jerusalém. And David makes him the general of the Então army. Davi o tornou o general do seu exército. And David regrets it for the rest of his E life. ele se arrependeu para o resto de sua vida. Why? Por quê? Because not only was Joab very good at fighting battles, Porque não somente Joabe era muito bom em lutar grandes batalhas, Joab was also very good at eliminating everyone who posed a threat to him. mas Joabe era muito bom em eliminar qualquer pessoa que fosse um perigo para ele. Everyone who threatened his Qualquer position. pessoa que ameaçasse a sua posição morria. Everyone who had the ability Qualquer pessoa que tivesse habilidade to succeed him as general. a ser o seu sucessor morreria. He murdered them all. Ele matou todo mundo. He murders Amasa. Ele matou He murders Abner. Abner, He murders Absalom. matou Absalão. Everyone who poses a threat to him, Qualquer pessoa que pudesse ser um perigo à sua posição, he eliminates them. ele simplesmente eliminava. David's friends, Era os amigos de Davi, David's family, a família de Davi, anybody that Joab sees as a threat, qualquer pessoa que ele interpretasse, que apresentasse perigo a ele, he eliminates. ele eliminava. Every one of us who are leaders, Cada de nós que somos líderes, we have the opportunity to build a team nós temos a oportunidade de construir uma equipe, to help us in our leadership. para nos ajudar em nossa liderança. And as we build those teams, E à medida que construímos essas equipes, the most important thing a coisa mais importante should be the heart of deve the ser person. o coração desta pessoa. Do they have a heart of integrity? Será que ele tem um coração íntegro? Has their heart been sanctified? Será que o coração deste novo líder foi santificado? Are they a person of character? Ou essa pessoa é uma pessoa de caráter? God will use a person who has a pure heart, Deus pode usar uma pessoa com um coração puro, but little ability, mas pouquíssimas habilidades. before he will bless a person who has much E ability, ele fará isso ao invés de usar uma pessoa que não But- tem um coração, but a dark heart. ainda que tenha habilidades. And if we have people on our team Então, se temos pessoas em nossas equipes who so want to protect their power que quer proteger o seu poder that they eliminate every a future tal leader, ponto que eles eliminam qualquer outros líderes em potenciais, that does not bless the kingdom. isso não é abençoar o reino do It does Senhor. not bless our leadership. Isso não abençoa, não traz bênçãos ao nosso ministério. So those of us who are leaders, Então nós que somos líderes, we need to have pure nós hearts. precisamos de um coração puro. We need to have a loose grip on our leadership. Nós precisamos ter uma pegada frouxa em liderança nesse sentido. And we need to model that for those Nós who are following us. precisamos moldar isso à próxima geração que está emergindo. Those are the first 5 lessons. Estas são as 5 primeiras lições. In a moment, we're going to take a 5-minute break. Em alguns instantes, vamos fazer um intervalo de 5 minutos. And I'm going to want you to stand in a moment E eu vou pedir a você nesse instante que se coloque de pé. and talk to 2 or 3 people around you. E você vai poder falar com as pessoas Which ao of seu these redor. 5 lessons is most important for you? Quais desses 5 pontos que já apresentamos a vocês aparenta ser o mais importante para você e seu ministério? 5 minutes. Vocês têm 5 minutos para conversar entre si. We'll come back in 5 E minutes. nós retornaremos em 5 minutos.